Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso estarmos na presença desse Deus tão magnífico, tão santo, tão poderoso. Tem crente aí feliz na casa do Senhor? Aleluia! Quantos estão felizes nessa noite? Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Mesmo que algum de nós possamos ter adentrado essa noite entristecido, com uma dor, com uma luta, mas quando nós nos achegamos na presença do Senhor, tudo é transformado em alegria. Porque na presença do Senhor há alegria, porque Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia! E Ele marcou um encontro conosco nessa noite, igreja. Por isso é que nós estamos. Eu já convido a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias. Eu gostaria que todos que trouxeram a Bíblia abrissem. Vamos estar acompanhando juntos essa palavra que nós acabamos de louvar, uma palavra tão poderosa, palavra que traz vida, palavra de vida eterna. Uma palavra que nos conduz cada dia mais para próximo de Deus, para perto de Deus. Uma palavra que nos garante que nós não iremos perecer, mas que nós iremos ter uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Uma palavra que nos garante que nós não estamos só, em nenhum momento estamos só, mas que o Senhor está conosco. Uma palavra que nos garante que o mundo pode nos desprezar, mas a palavra que nos garante que temos um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. Uma palavra que nos garante que nós não somos um qualquer, mas que somos amados e escolhidos de Deus. Uma palavra que contradiz tudo aquilo que o mundo pensa e tudo aquilo que o mundo diz. E uma palavra, meus irmãos, que nos garante vida. Vida abundante nessa terra. E vida eterna lá do nosso Deus. Aquele que ouve essas palavras, que guarda, que pratica, viverá eternamente. Podemos morrer, iremos morrer, sim, para o mundo, mas nós viveremos eternamente para Deus, ao lado de Deus. Palavra de vida, vida eterna. Então vamos nos atentar, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos nos atentar a essa palavra, vamos ouvi-la, vamos guardá-la em nossos corações e vivermos essa palavra. E viremos e viveremos o melhor de Deus para nós. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias, abram comigo, no capítulo 29, o livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 29. Nós iremos ler o verso 13. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13, diz assim: você que puder, eu sei que já ficamos bastante de pé, louvamos, mas se você puder neste momento, se põe de pé mais uma vez. Vamos em reverência a essa palavra tão maravilhosa, vamos ler juntos essa palavra. Todos juntos, igreja. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos uma vez mais ainda de pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante, meu Deus, da Tua santa, poderosa, maravilhosa palavra, meu Deus. Pai amado, Pai querido, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra, meu Deus, que traz vida, meu Deus, refrigério, cura, meu Deus, para a nossa alma. Deus Santo, Deus Poderoso, nos ajude nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa noite a gravar a Tua palavra, meu Deus, em nossos corações, meu Deus. De forma que nós venhamos viver, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado, tem planejado para as nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos andar, meu Deus amado, que é o segundo curso deste mundo, mas que nós venhamos, meu Deus, amar ao Senhor e viver, meu Deus, uma vida de propósito, meu Deus, uma vida de trabalho, meu Deus, de labor, mas em prol, meu Deus, do Teu reino, Senhor. Fazendo, meu Deus, a Tua vontade.
Senhor. Eis aqui a tua igreja santa, eis aqui o teu povo, Pai. Que o Senhor tenha total liberdade nessa noite, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida, Senhor, de cada um que aqui adentrou, meu Deus. Que o Senhor esteja sondando os corações, Pai, desde as crianças, meu Deus, de peito, dos pequeninos, até os anciãos. Que o Senhor possa nessa noite ter liberdade, meu Deus, sobre a vida de cada um, meu Deus. E que nenhum de nós venha sair dessa noite vazio, Senhor, mas que venhamos ser cheios, meu Deus, da tua presença, da tua palavra. Venhamos sair daqui alimentados, Senhor Jesus, para que venhamos, meu Deus, a alimentar vidas, meu Deus, a frutificar, para que muitas outras almas e vidas que perecem lá fora, Senhor Jesus, tenham conhecimento do Senhor, meu Deus, busca ao Senhor, sejam salvos, meu Deus, através das nossas vidas, Senhor Jesus. Faz de nós, meu Deus, árvores frutíferas, Senhor Jesus. Faz de nós, meu Deus, pescadores de almas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Fala conosco, meu Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, igreja. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui nós encontramos, meus irmãos, uma garantia, uma promessa, uma garantia da parte do Senhor. Quando o seu povo busca de todo o coração, o seu povo o encontra. Aleluia. A palavra do Senhor nos dá uma garantia: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e talvez você vai me achar. Não, o Senhor, Ele é enfático. Ele diz claramente: quando você me buscar de todo o vosso coração, você vai me achar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, quando o profeta Jeremias, ele escreve essa palavra através do Espírito Santo de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Aquele povo estava distante, longe da sua terra, longe do templo de Deus, longe da casa do Senhor. Aquele povo estava sendo escravo, aquele povo não tinha mais liberdade. Então veio o Espírito Santo do Senhor, através da vida do profeta Jeremias, dizendo para o povo. Se nós lermos aqui o verso 11 e 12, nós vamos ver o que o Senhor vai dizer. Olha o verso 11, o que o Senhor diz: o Senhor está dizendo para o povo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O povo, por estar naquela situação, por estar sendo oprimido, sendo cativo em terra estranha, então o povo começa a pensar: mas por que Deus nos abandonou? Por que Deus nos deixou? Então Deus vem dizendo: olha, os pensamentos que eu tenho para vocês não são pensamentos a respeito de vocês, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que vós desejais. Qual era o desejo daquele povo? Se aquele povo estava sendo cativo, estava sendo escravizado, estava longe da sua terra, o desejo daquele povo era voltar para a sua terra, era ser liberto. Então o Senhor vem e diz através do profeta Jeremias: olha, o pensamento que eu tenho a vosso respeito não é pensamento de mal, não, é de paz, para dar para vocês o fim que vocês esperam, que vocês desejam. Então ele vai dizer no verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha o que o Senhor está dizendo: se vocês invocarem, se você passar a orar a mim, eu vos ouvirei. Mas o Senhor vai dar uma condição. Olha aí: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E esse é o pensamento de Deus para nós, a sua igreja. Muitos cristãos passam por lutas, por situações, e pode pensar: mas por que Deus está fazendo esse mal comigo? Deus quer o meu mal? Por que eu estou passando por isso? Deus me abandonou? Mas olha o que o Senhor vem e diz através do profeta Jeremias: olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então o Senhor vai dizer: olha, então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, meus irmãos, essa era a condição do povo. Estavam cativos, estavam sendo escravizados,
Então o Senhor vem e diz: olha, se vocês me buscar, vocês vão me achar. Mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor está dizendo: olha, eu não me esqueci de vocês. Mas o nosso reencontro depende de uma mudança de postura. Eu não me esqueci de você. Igreja, eu sou contigo. Aleluia. Eu sou com vocês. Glória a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor dizia para Israel: olha, eu estou com você, eu sou com vocês. Mas para eu me revelar, para vocês me encontrarem, é necessário uma mudança de postura. Aleluia. É necessário vocês orar, é necessário vocês me buscar, mas de todo o coração. E o que significa buscar a Deus de todo o coração? É buscar ao Senhor em primeiro lugar com sinceridade. Quando buscarmos a face do Senhor, quando subirmos à casa do Senhor, quando orarmos ao Senhor, temos que ser sinceros, temos que ser verdadeiros. Não podemos orar a Deus com palavras vãs, mas ser sincero diante dele e falar aquilo que verdadeiramente está nos nossos corações. Porque Deus, Ele sonda as profundezas do nosso coração. Jesus. E se as palavras que saem dos nossos lábios forem contrárias aos nossos pensamentos, ao nosso coração, Deus sabe. Então, em primeiro lugar, é preciso sinceridade, sem divisão, sem segundas intenções. Não é buscar a Deus porque eu quero algo terreno, algo material. Não é com segunda intenção. É buscar a Deus por entender que Ele é o Senhor, que Ele me salvou, que Ele me remiu. Aleluia. Que Ele tem cuidado de mim, que Ele tem me sustentado. É buscar a Ele por gratidão, por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Porque de que adianta ao homem, como a palavra diz, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas é buscar ao Senhor sem segundas intenções. Não é deixar para buscar a Deus, para orar a Deus só no momento de dor, no momento de aflição, no momento de enfermidade. Não é com segunda intenção. Mas é por amor. É buscar a Deus com sinceridade. É buscar a Deus com amor. Aleluia, Jesus. E quando a nossa busca se torna uma prioridade. E eu pergunto nessa noite: quantos de nós temos priorizado a Deus? Quantos de nós temos priorizado o reino de Deus? Porque aqui, sei que temos visitantes nessa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas aqui, todos aqui, em grande maioria, são escolhidos de Deus, filhos de Deus. Foram lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Aleluia. E quantos de nós temos priorizado Deus? E o convite que eu vos faço nessa noite, impelido pelo Espírito Santo que falou primeiro comigo, o convite que eu vos faço nessa noite, Igreja do Senhor: vamos priorizar a Deus? Aleluia. Vamos priorizar Deus? Olha para o seu irmão da direita, da esquerda e diga para ele: vamos priorizar Deus? Vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Vamos colocar Deus como a nossa maior prioridade? Seja o nome do Senhor. Eu não sei qual tem sido as suas prioridades até o dia de hoje. Eu não sei se a sua prioridade tem sido conquistar uma casa. Eu não sei se a sua prioridade tem sido conquistar um carro. Eu não sei se a sua prioridade tem sido conquistar um emprego. Eu não sei se a sua prioridade tem sido cuidar do seu corpo. Eu não sei se a sua prioridade tem sido agradar a homens, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o Senhor nos chama nessa noite: priorize a mim. Aleluia. Priorize a Deus, priorize a mim. Esse é o convite do Senhor nessa noite. E nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor em vários versículos. Nós vamos essa noite folhear bastante a palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele se deixa achar por aquele que o prioriza. Deus, Ele se deixa achar por aquele que abraça o chamado. Porque todos nós aqui temos o chamado de Deus.
Quando Ele nos salvou, quando Ele nos remiu, Ele nos deu um mandamento: olha, vai por essa terra, prega o Evangelho a toda criatura. Ele nos chamou, todos nós temos um chamado de fazer o nome de Cristo conhecido, um chamado de povoar os céus, seja através da nossa conduta, através do nosso comportamento, ou até mesmo através da pregação da palavra do Senhor. Então todos nós temos um chamado. Então Deus nos chama nessa noite. Priorize a mim. Atenção, igreja. Palavra do Senhor. E quantos de nós temos priorizado o reino dos céus? Porque a palavra do Senhor nos exorta, nos chama a isso em Colossenses. Vamos abrir lá. Colossenses no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o 1 e o 2. Palavra muito conhecida. Nós conhecemos muito, a igreja é uma bênção. Eu creio que a igreja conhece muito a palavra do Senhor. E nós precisamos não apenas conhecer, mas praticar, viver essa palavra que é tão poderosa. Porque como o Senhor diz, se nós assim fizermos, nós o encontraremos, nós o veremos. Quando nós buscarmos Ele de todo o coração. Quando nós ouvirmos a palavra, conhecemos a palavra e viver a palavra. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses, no capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha, meus irmãos, o que a palavra do Senhor está nos dizendo, né, aqui. Se nós, já que nós fomos, como verdadeiramente fomos, graças a Deus, ressuscitados com Cristo. Meus irmãos, quando Cristo ele foi morto, a palavra do Senhor nos diz que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Cristo ele venceu a morte, Cristo venceu o inferno para nos dar vida. A morte, que era o destino de todo homem, foi vencida. E através de Jesus Cristo nós temos vida. Nós temos vida em Deus. Porque assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós somos ressuscitados. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós, igreja, eu, você, nós não somos melhores que ninguém, não. Nós estávamos mortos, assim como o mundo hoje está morto. Nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo veio, nos ressuscitou, nos tirou da foi isso que Ele fez por nós. Então, assim como Cristo nos libertou, nos salvou, nos ressuscitou. Então Ele vai dizer, olha assim, já que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, o que devemos fazer agora? O que devemos fazer agora, já que Cristo nos deu essa graça, esse privilégio? Porque todos estavam destinados à morte, todos estavam destinados ao inferno, mas Cristo veio e nos deu vida. O que nós devemos fazer agora? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, nós somos ressuscitados. Então vamos buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo, aquele que nos ressuscitou, Ele vive assentado à direita de Deus. Cristo não está mais entre nós fisicamente, pois Ele está assentado à direita de Cristo, à direita de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos ensinar, nos consolar, nos direcionar, nos capacitar. Para quê? Para que nós agora venhamos fazer aquilo que Cristo fez por nós. Venhamos pregar o Evangelho a toda criatura, para que esse também seja ressuscitado juntamente com Cristo. Para que esse, através da pregação da palavra, do conhecimento de Deus, sejam salvos e libertos e tenham vida, assim como nós alcançamos em Jesus Cristo. E para que nós façamos isso, para que nós cumpramos com o chamado do Senhor, nós precisamos priorizar a Deus. Como? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O verso 2 vai dizer, olha, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E quando nós meditamos nessa palavra, eu falo de mim, você sonde a você mesmo. E quando nós pensamos que um dia tem 24 horas, e quando nós pensamos em, pelo menos tentamos imaginar tudo que nós pensamos durante todo o dia,
será que pelo menos 10% do que nós pensamos, pelo menos, são das coisas do alto? São das coisas de Deus? Porque a igreja hoje, o mundo está, mas a igreja também hoje está muito ocupada, muito enfadada, muito embaraçada com as coisas desta vida. Muitos de nós. Então, nós muitas das vezes não conseguimos encontrar a Deus, não conseguimos dar um discernimento espiritual, não conseguimos dar um conselho para o irmão que está necessitado, não conseguimos sentir a presença de Deus, porque nós não temos priorizado a Deus. Porque a nossa mente, os nossos corações têm sido habitados por coisas vãs, por coisas terrenas, e não por coisas celestiais. Não por aquilo que vem do alto. E a palavra é bem clara: pensai nas coisas lá do alto. Se o meu pensamento está ligado em Deus, então automaticamente eu creio que nós estaremos em oração constante. Porque se eu estiver durante todo o meu dia pensando nas coisas do alto, eu vou estar ali todo o tempo falando com Deus, orando em espírito em todo o tempo. Mas se o meu pensamento não está em Deus, está nas coisas dessa vida, está no meu trabalho, está no meu filho que está distante, está na enfermidade do meu familiar, se a minha preocupação está no que eu vou vestir, no que eu vou comer, o que eu vou fazer, então nossos pensamentos estão nas coisas que são terrenas. Então aqui é um ponto para nós analisarmos. E nós devemos, meus irmãos, conhecer essa palavra e viver essa palavra. Priorizar a Deus, para que nós possamos verdadeiramente viver o nosso chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas da terra. Olhe em 2 Timóteo, vamos abrir comigo. Eu citei aqui. Não embaraçar com o negócio dessa vida. 2 Timóteo 2, 4. Um pouquinho à frente. 2 Timóteo 2, o capítulo é o 2 e o versículo é o 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui o apóstolo Paulo ele usa a figura de um soldado que é chamado para a guerra. Imagina o soldado que é chamado para a guerra e de repente ele vai para a guerra e esquece a sua espada. Primeira coisa que vai acontecer quando o inimigo vier, ele não vai ter como se defender. Ele vai morrer. Imagina o soldado que é alistado para o exército, ele vai para a guerra. E esse soldado ali dorme. O que vai acontecer? Vai ser derrotado, vai ser morto. Da mesma forma, somos nós cristãos. Quando Paulo escreve esse versículo, ele não está falando de um soldado que foi para a guerra, simplesmente. Ele está dizendo para nós, igreja. Está dizendo que nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, com os negócios dessa vida. Mas nós devemos viver para o propósito do qual nós somos chamados. Nós devemos focar na missão espiritual, evitando nos embaraçar, evitando nos distrair, evitando as distrações que esse mundo tem oferecido, que são inúmeras, são muitas. Então, é isso que nós precisamos fazer para viver o propósito de Deus. É focarmos na missão que o Senhor nos concedeu, que é de pregar o Evangelho, que é de fazer a obra dele, que é de trazer vida aos que estão mortos, é de trazer luz aos que estão em trevas. Porque Cristo já fez por nós.
E agora Ele conta comigo e contigo para fazermos também por aqueles que estão lá fora. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, não somos nós que vamos convencer aos que estão lá fora. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas através de quem? Através daqueles que vão levar as boas novas, daqueles que vão levar o Evangelho. Quem é? Essa missão é de quem? É da igreja do Senhor. A missão é minha, a missão é tua. A missão é nossa, a igreja do Senhor. E o Senhor nos chama, igreja. Nós falamos tanto de um avivamento, nós falamos tanto de batismo com dons, e essa é a sede minha, é a sede da igreja, eu creio que é. E o Senhor vai dizer, olha, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. É só vocês me priorizar. É só vocês parar de se embaraçar com as coisas deste mundo. É só você buscar a mim em primeiro lugar. É isso que o Senhor está nos dizendo. Porque quem prometeu é fiel. Aleluia. Se Ele está dizendo que Ele vai se deixar achar, Ele vai se deixar achar. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel à sua Aleluia, palavra. Jesus. Aleluia. Ele fala, meus irmãos, e Ele cumpre. Glória a Deus. Então, vamos começar a pôr em prática a palavra do Senhor? Vamos começar a viver segundo a vontade de Deus? Vamos começar a mudar a nossa postura? Vamos começar a abandonar os velhos costumes, os velhos hábitos? Porque todos nós sabemos o que nos distancia de Deus, o que nos faz distrair, o que rouba o nosso tempo, o que impede a gente de orar. Todos nós sabemos. Talvez para mim o que me impede de orar seja um motivo, para você pode ser outro. Porque, meus irmãos, enquanto nós estivermos neste tabernáculo carnal, nós vamos ter lutas. Todos nós passamos por lutas e batalhas diariamente, todos os dias. Não existe super-homem, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Não é porque eu estou aqui que eu sou perfeita. Deus sabe, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Pura graça e misericórdia de Deus. Você está aqui não é porque você é superior a ninguém, não. É porque o Senhor é misericordioso, é bom. Porque Ele nos alcançou, mesmo Ele conhecendo as nossas falhas, mesmo Ele conhecendo os nossos defeitos, Ele se compadeceu de nós e nos salvou. Então, se você errou hoje, se você falhou hoje, não se sinta acusado de dizer: de que adianta, eu não vou tentar mais, não tem mais jeito. Não, amanhã é um novo dia. Todos diz: olha, as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Com Deus, meus irmãos, não existe isso, que falhou, já era, não tem mais jeito. Não, Ele nos concede misericórdia todos os dias. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de fazer de novo, de fazer novo. Todos os dias Ele nos dá esse privilégio. Obrigada, meu Deus. Porque, meus irmãos, os homens, eles podem nos decepcionar. Você pode cometer um erro no seu trabalho, uma vez, e o patrão dizer: olha, da próxima vez você vai embora. E você fica firme, depois você comete outro erro pela segunda vez, e você pode ser dispensado. Porque é o homem. O homem, ele não age como Deus. O homem pode te decepcionar, o homem pode te ferir, o homem pode te machucar, o homem pode te enganar. Mas Deus, meus irmãos, Deus, Ele nunca fere ninguém. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. Glória a Deus. Deus, Ele é amor. E talvez você esteja passando por alguma situação e dizer: mas por que eu estou passando por isso? Olha o que nós lemos em Jeremias aqui 29. Você pode até estar passando por uma situação, e você pode até estar questionando Deus ou culpando Deus. Mas olha o que Ele vai dizer: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Deus São poderoso. pensamentos de paz e não Deus de mal. maravilhoso. Deus tremendo. Para vos dar o fim que vós desejais. Aleluia, Se nós estamos passando por alguma dor, por alguma luta, por alguma situação, meus irmãos, nós somos de Deus. Aleluia. Não é para o nosso fim, não é para o nosso mal, mas é para que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor na frente. Glórias a Deus. Porque Ele sabe o que nós desejamos. Então, Deus, Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos enganar, nunca vai lançar fora e dizer: não tem mais jeito para você. Não. Não.
As misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Nós não temos desculpa de dizer, mas eu não consigo, Nós conseguimos sim. Porque todos os dias Deus nos dá oportunidade. Todo momento Deus nos dá oportunidade de nós dobrarmos os nossos joelhos, nos arrependermos e buscarmos a Ele novamente. Todo momento Deus nos dá essa oportunidade. Não é todo dia. A misericórdia se renova a cada dia, mas a oportunidade Deus nos dá a cada segundo. A cada segundo de vida, Deus nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Todo momento. Oh Deus. Então não podemos deixar para amanhã, deixar para depois. Não, meus irmãos. Não permita que o acusador das nossas almas, o inimigo, venha dizer, não tem mais jeito para você. Tem jeito sim. Se até hoje eu tentei e não consegui, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar quantas vezes for necessário. Porque maior é Deus que está comigo. Ele me dá força, Ele que me sustenta, Ele que me auxilia nas minhas necessidades. Então todos os dias é uma oportunidade. Olha, o apóstolo Paulo, um homem tremendo, um homem que palavras, meu Deus, não podem dizer o que foi aquele homem. Um homem que dedicou a sua vida totalmente ao reino de Deus. Um homem que mesmo preso, mesmo passando por tamanha dor, um homem que diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aleluia. Aquele homem, ele vai dizer, olha, que ele esmurrava a si mesmo, porque o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Então, meus irmãos, vai ser assim, até Jesus voltar, uma luta de nós, na nossa carne, contra o nosso espírito. Vai ser uma luta diária, mas o que nós não podemos é deixar que a nossa carne venha vencer. Como assim? Se eu me afastar de Deus, se eu não buscar a Deus, então eu vou estar ali apagando o Espírito Santo que está em mim. Mas eu vou ficando cada dia mais insensível à voz do Espírito Santo. Se eu não priorizo Deus, se eu priorizo o mundo, se eu priorizo o trabalho, se eu priorizo as coisas terrenas, então eu vou ficando insensível à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e fala, mas eu nem ouço a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou desprezando Deus e eu estou agora alimentando a minha carne. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, automaticamente a carne vai querer tomar o controle. Quando nós estamos alimentando o Espírito, buscando a Deus todos os dias, o velho homem tenta se levantar. Imagine quando nós estamos distantes de Deus. Se nós não priorizarmos Deus. Então o velho homem vai se levantar, a carne vai se levantar. E eu vou estar pecando contra Deus, eu vou estar me distanciando de Deus. E quando eu, como a palavra do Senhor nos diz, priorizo Deus, quando eu procuro as coisas que são do alto, quando eu almejo pela presença de Deus, quando eu tenho prazer em estar na casa de Deus, quando eu tenho prazer em conhecer a Deus, a cada dia eu vou tendo mais sensibilidade espiritual. A cada dia eu vou ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai me impulsionar a orar. O Espírito Santo vai me impulsionar a falar uma palavra para alguém que está precisando de uma palavra. O Espírito Santo vai falar comigo para que eu possa visitar alguém que esteja necessitado. O Espírito Santo vai falar comigo para que eu possa visitar alguém que esteja precisando de alguma coisa. Meus irmãos, é sensibilidade espiritual. Aleluia, Jesus. Mas quando isso acontece, quando nós priorizamos a Deus. Quantas das vezes nós almejamos por vermos irmãos sendo curados em meio à igreja? Quantos aqui não almejam o batismo com o Espírito Santo? Não almeja, mas busca, mas prioriza. Quantos de nós não almejamos para o avivamento, mas nós estamos nos arrependendo? Estamos abandonando as velhas práticas, estamos abandonando os caminhos que nos faz distanciar de Deus. Estamos priorizando a Deus? Porque quando assim fizermos, quando nós priorizarmos a Deus, nós veremos a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago. Abram comigo, Tiago 4:8. Um pouquinho à frente. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos deter aqui na parte A. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma garantia, é uma promessa de Deus. Olha o que Deus está dizendo: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vocês. Quem precisa, meus irmãos, dar o primeiro passo somos nós. Porque o que Cristo tinha para fazer por nós, Ele já fez. Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou. Hoje nós somos salvos. Glória a Deus. Nós não somos mais bastardos. Hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Ele está dizendo: olha, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vocês. Nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos. Cristo já fez o que Ele devia ter feito por nós. O que Ele devia, não, o que Ele quis ter feito por nós, que foi nos salvar. Então agora, Ele espera de nós. Porque, meus irmãos, olha, a palavra do Senhor nos diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor buscando quem possa tragar. E ele não pede licença, não. Ele é exibido. Ele vem mesmo, ele arrebenta e entra, ele não pede licença. Porque ele vem para matar, roubar e para destruir. Só que Deus, Ele não é um invasor. Ele não é como um ladrão que vem e arromba a porta, não. Primeiro Ele quer que você abra a porta. Então é nós que precisamos dar o primeiro passo. Chegai-vos a Deus. Olha o convite. Chegai-vos a Deus e Ele vai chegar a vós. Ele está à espera. Não é isso que a palavra diz? Olha, bater e abrir-se-vos-á. Nós precisamos dar o primeiro passo. Deus está esperando. Deus está ansiando por este momento de você chegar a Ele. E você não vai ser decepcionado. Você não vai bater na porta e a porta vai ficar fechada, não. Ele vai dizer claramente: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vocês. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vocês. Quando vocês me buscar, eu vou deixar ser achado. É uma garantia. Mas não seremos decepcionados. Não seremos de forma alguma. Meus irmãos, e esse é o convite que eu vos faço nessa noite. Vamos dar o primeiro passo. Vamos nos achegar a Deus com mais profundidade. Eu sei que cada um aqui tem que se achegar a Deus. Aqui, ó, a prova está aqui. Todos nós essa noite subimos à presença do Senhor. Subimos à casa de Deus. Glória a Deus. Mas que isso seja uma prioridade nas nossas vidas. Que estar na casa de Deus, que estar na presença de Deus seja a prioridade. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus, vermos o sobrenatural de Deus. Para nós não vivermos mais uma vida comum, mas uma vida cheia da presença do Senhor. Agora, meus irmãos, eu convido você a abrir comigo em Salmos, no capítulo 42. Volte um pouquinho aí lá atrás. E vamos abrir em Salmos 42. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui no Salmos 42, verso 1 e 2. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, vamos ver até aqui. O salmista aqui, ele está num clamor, clamando a Deus. E ele vai aqui fazer uma comparação. Tamanha é a sede, o desejo da alma dele por Deus. E aqui ele vai dizer claramente: olha, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É muito profundo, meus irmãos, essa passagem. Porque quando ele faz a comparação da corça, que suspira, que almeja, que deseja, que tem sede pelas correntes das águas, ele está dizendo aqui que é um caso de vida ou de morte. Porque nós podemos imaginar
a corça, um animal, suspirando pela corrente das águas. Imaginemos uma corça no deserto árido, seco. A água para ela é sobrevivência, é vida. E certa feita, eu meditando nessa palavra, existe uma explicação que diz também que a corça, quando ela está sendo perseguida por um predador, ela soa e no seu suor sai um odor, um cheiro, que faz com que ela seja, faz com que o predador ali a persiga, alcance, através do vento, do cheiro dela. Faz com que o predador consiga alcançá-la assim, persegui-la, sem errar. Então ela sai desesperada correndo, e quanto mais ela corre, mais o seu odor vai exalando, mais o seu cheiro vai exalando, por conta que ela está suando, correndo desesperadamente. Então ela procura água para que ela venha se mergulhar, e ao se mergulhar ali, o seu cheiro desaparece. Dentro das águas o seu cheiro desaparece, então é vida ou morte. E assim o salmista vai dizer, olha, assim como a corça, ela precisa da corrente das águas para viver, para sobreviver. Senhor, assim a minha alma suspira por ti. Eita, Deus maravilhoso. Meu Deus, longe de ti eu não consigo viver, longe de ti eu não posso viver. Longe de ti eu estou perdido. É isso que o salmista está dizendo. E é isso que eu desejo transmitir para a igreja nessa noite. Sem Deus, longe de Deus, nós estamos mortos, nós não temos vida. Porque Cristo, Ele é a água viva que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte de água. Água que jorra pela vida eterna. Foi isso que Ele disse para a mulher samaritana. Aleluia. Porque a água, como Ele diz, da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Deus poderoso. Então, meus irmãos, olha a comparação do salmista. Buscar a Deus é sinônimo de vida. E assim como a corça, ela precisa da corrente das águas para sobreviver, para não morrer. Assim, Senhor, a minha alma, ela suspira por ti. A minha alma tem sede do Senhor, do Deus vivo. Olha o desejo. E o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele estava em grande angústia. Mas ele entende, ele declara que ele precisa de Deus. Que o socorro dele está em Deus. Que a vida dele está em Deus. Então, meus irmãos, olha, longe de Deus nós morremos. Não é assim que estão aqueles que não temem a Deus? Estão mortos. Mas nós em Deus nós temos vida. Aleluia. Então aquele que foi alcançado por Deus, esse prioriza a Deus. O verso 2 ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E assim, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus, porque disso depende a nossa vida. Não apenas a vida terrena, mas a vida eterna. A vida quando nós partimos daqui. Porque aqueles que partem da terra, que morrem para essa terra, eles partem, morrem, mas ele tem ainda uma vida eterna. Mas se partir sem Deus, a vida eterna não será com Deus. Mas aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, pode morrer para este mundo, mas viverá para sempre ao lado de Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa garantia e a nossa esperança. Agora, semelhantemente ao Salmo 42, vamos abrir o Salmo 63. Aqui tem um salmo também lindo do rei Davi, quando este estava no deserto, possivelmente fugindo ali da perseguição do seu filho Absalão, quando esse tenta usurpar o trono. Davi também estava em grande angústia ali no deserto, e ele escreve esse salmo, faz esse salmo tão maravilhoso a Deus. Salmo 63, vamos ler o verso 1 até o 8. Olha o que o salmista vai dizer. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água.
Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilo dos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti. A tua destra, minha vara. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, meus irmãos, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, quando ele estava em um deserto, aflito, fugindo do seu filho, sendo perseguido. E ele aqui, como salmista, no Salmo 42, ele vai fazer uma comparação. O salmista no Salmo 42 vai dizer que assim como a corça, ela suspira pelas fontes das águas. Aqui o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo, meu Deus, almeja por ti como uma terra árida, uma terra exausta, uma terra sem água. Assim como a terra seca, que almeja pela chuva, assim, Senhor, está a minha alma, meu Deus, sedenta de ti, desejosa de ti. É assim, meus irmãos, que deve ser a nossa busca. Ele vai dizer, olha, na parte B do verso 1, eu te busco ansiosamente. Ansiosamente. Hoje, meus irmãos, nós vivemos em um tempo de desertos. É o deserto das distrações, é os desertos das ansiedades. Só que o salmista vai dizer aqui qual é a ansiedade dele. O salmista vai dizer que a ansiedade dele era buscar Deus. Meu Deus, eu te busco ansiosamente. Quantos de nós temos ansiado pela presença de Deus? Temos desejado a presença de Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai continuar dizendo na parte C do verso 1: a minha alma tem sede de ti. O meu corpo, Senhor, te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Olha o verso 2: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Aleluia, Jesus. Meu Deus, olha o que Davi vai dizer. Senhor, de que adianta eu ter vida se eu não tiver a graça do Senhor? Não adianta nada. De que adianta eu estar vivo, eu estar andando, perambulando por essa terra, se eu não tenho a Ti? Meu Deus, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Eu posso morrer hoje, mas se eu morrer com a graça do Senhor, meu Deus, eu vou morrer feliz. Louvado seja Deus. Olha o que ele vai dizer. Não adianta de nada vivermos uma vida sem Deus. Nós iremos ser frustrados. Vamos viver frustrados. Foi como foi dito aqui hoje de manhã na EBD. Quantos hoje tem de tudo? Tem mansões, tem carros, tem tudo o que seu coração almeja e deseja. Mas não são felizes. Porque não conhecem a Deus. Porque o dinheiro não satisfaz o vazio da alma. O vazio essencial que existe no homem, que é o vazio de Deus, do Criador. Quantos hoje são prósperos, mas não têm paz, vive com medo de ser roubado, vive longe da sua família, não tem prazer em usufruir? Quantos hoje têm os melhores médicos, mas que nada pode fazer? Tem os melhores recursos, mas não tem saúde, porque tudo isso provém de uma única fonte. Provém de Deus. Glória a Deus. A vida, a força, a saúde, tudo provém de Deus. O homem ele pode remediar, mas ele não pode curar. É verdade, sim.
A cura para o nosso corpo está em Deus. Glória a A Deus. cura para a nossa alma está em Deus. Glória a Deus. Está no nosso Criador. Aleluia. Então vamos priorizá-lo. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Olha, meus irmãos, vamos ler comigo no verso 6, o Salmo 63, o que o salmista vai dizer. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Olha o que o salmista vai dizer. Vamos ler o 5, porque ficou sem nexo aqui. Como de banho de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Olha o que o salmista vai dizer no verso 6. Que ainda durante a vigília da noite, ele busca a Deus. Mais uma vez aqui nós vemos que não é horário, não é buscar, às vezes a gente pensa buscar Deus de madrugada. Pode ser buscar Deus de madrugada, mas o que o salmista está querendo dizer aqui, mais uma vez, meus irmãos, é priorizar a Deus. Olha, quando na vigília da noite, quando o dia está amanhecendo, quando está clareando, quando eu me recordo de ti, Senhor, eu te busco, eu oro a ti. Mais uma vez, aqui nós vemos a prioridade. Antes de qualquer coisa, buscar a face de Deus. Antes mesmo de levantar do leito, é buscar a face de Deus. É priorizar Deus, ele ser a nossa prioridade. Antes mesmo de levantarmos, é buscarmos a face do Senhor. É isso que ele está dizendo. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Verso 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Aleluia. Davi sabia, na situação em que ele estava, fugindo, sendo perseguido, mas ele vai declarar para Deus aqui que o socorro dele estava no Senhor. Ele vai declarar para o Senhor que era Deus quem o amparava, quem o sustentava, que a alma dele se apegava a Deus. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos fazer, é priorizar a Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor também nos diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O salmista, meus irmãos, no Salmos 84, vamos abrir comigo, verso 10 diz assim, abre um pouquinho à frente, bem conhecido também, Salmo 84, Glórias a Deus. versículo 10. Aleluia. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Meus irmãos, aqui o salmista, ele vai dizer também aqui quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Quão maravilhoso é estar na casa de Deus. Glória a Deus. Ele faz uma comparação que mais vale um dia na presença de Deus do que em outra parte dele. Então nós não podemos trocar, meus irmãos, o privilégio de estar na presença de Deus para estar em qualquer outro lugar. Porque no verso 2, na parte B, ele vai dizer: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nem que eu fique na porta, não precisa, nem quando eu entro. Mas é melhor ficar lá na porta. É melhor ser o porteiro da casa de Deus do que estar em qualquer outro lugar, do que estar nas tendas da perversidade, do que estar em meio aos ímpios, estar em meio àqueles que não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, não troque a presença de Deus por nada neste mundo. Não troque, porque vale mais um dia aqui do que em outra parte, viu? Olha a comparação. O salmista está dizendo que não há lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus. Não existe lugar melhor.
Não troque a presença de Deus por nada, por ninguém. Tem muitos que dizem, mas é dia de culto, mas vai ter um aniversário lá, minha família vai fazer um aniversário, eu vou para lá, porque eu quero estar com a minha família. Mas, meus irmãos, se você priorizar Deus, eu te garanto que Deus não vai te decepcionar. Se você priorizar a presença de Deus, o Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Ele vai alcançar os seus que estão lá fora fazendo aniversário. Eu creio, Deus. Aleluia. Mas quando você deixa de buscar a presença de Deus para estar em meio aos que não conhecem a Deus, ainda que sejam seus familiares, você pode ser o risco de não só não estar atraindo eles para a presença de Deus, como também de estar se corrompendo estando com eles lá. Porque quando eu me achego a Deus, quando eu priorizo Deus, Deus vai trabalhar em favor daquilo que eu necessito. Às vezes eu não preciso nem orar, porque Deus sonda os nossos corações e Ele sabe de todas as nossas necessidades. Olha que a palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos, também em Salmos 37, se eu não me engano, anotei aqui. Salmos 37, 4, não precisa abrir. Deleita-te no Senhor. Olha o que o Senhor vai dizer. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Qualquer desejo. O que é deleitar no Senhor? Deleitar no Senhor é ter prazer em estar na presença do Senhor. É ter prazer, ter alegria em estar na presença do Senhor. E quando eu me deleito, quando eu me alegro em estar na casa do Senhor, eu tenho prazer, eu me anseio em estar na presença de Deus, o Senhor vai conceder o desejo do teu coração, do meu coração. Seja ele qual for, o desejo do meu coração é que a minha família seja alcançada, o Senhor vai conceder. O desejo do meu coração é ver os meus filhos na presença de Deus, o Senhor vai conceder. Mas quando? Quando eu me deleitar em Deus, quando eu tenho prazer em Deus, quando eu priorizar a presença de Deus. É assim que eu terei os desejos do meu coração respondido por Deus. Mas não quando eu priorizo as coisas do mundo. Não quando eu priorizo um familiar, ainda que seja um familiar, não é quando eu priorizo uma festinha. Não é, meus irmãos. Não é. O mundo desses dias hoje estão aí farreando, achando que estão se divertindo. Olham para os cristãos, olham para nós e dizem, coitados. Esses coitados aí, vocês jovens, o mundo pode olhar para vocês e dizer, eles não sabem o que é bom, não pode nem curtir. Meus irmãos, mas mal sabem eles que eles estão sendo escravizados por este mundo, escravizados pelo maligno. Mal sabem eles que a alegria nossa não é estar no meio deles, mas a alegria nossa é estar na presença de Deus. Porque assim que o mundo olha para os cristãos, meu Deus, não pode nada, não pode nem beber, não pode nem dançar. Meus irmãos, a nossa alegria está na presença de Deus. Nós podemos dançar na presença de Deus, nós podemos alegrar na presença de Deus, podemos gritar na presença de Deus. A nossa alegria, meus irmãos, não é nos banquetear com o mundo, mas é nos banquetear com Deus, na presença de Deus. Essa é a nossa alegria. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós sabíamos de onde Deus nos tirou. Nós sabíamos de onde foi que Ele nos resgatou. Obrigada, Jesus. E não há alegria melhor do que estarmos na presença dele. Não há alegria melhor. Sabe por quê? Porque aquilo que o mundo tem como alegria é passageiro. Hoje estão se alegrando, amanhã acordam quebrados, capengando. E aí vai de novo, achando que vai satisfazer, mas não vai. Porque eles são escravos, meus irmãos. Só que nós não somos mais escravos, hoje somos servos. E a nossa alegria está na presença do nosso Deus, está na casa do nosso Deus. Hoje nós não temos mais anseio, nem desejo, nem necessidade de nada daquilo. Porque nós sabemos onde está a nossa verdadeira alegria. Aleluia, Deus. Se você tem sentido um vazio no seu coração, se você tem sentido tristeza no seu coração, eu vou te dar um conselho. O Senhor te chama nessa noite. Aleluia, Deus. Não vai ser lá fora, não vai ser com pessoas lá fora, não vai ser com bebidas, não vai ser com prazeres carnais que você vai satisfazer, que você vai purificar, limpar, tirar essa dor, esse vazio que você tem. Não é, mas é na presença de Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele preenche todo o vazio. Glória. Jesus, Ele te
dissipa toda escuridão, toda trevas, toda dor da alma do homem. Então, meus irmãos, vamos priorizar este Deus tão maravilhoso. Vamos nos deleitar nele. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é fiel e está dizendo: olha, deleita no Senhor, tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor, porque Ele vai conceder o desejo do teu coração. Eu creio, Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. O desejo fica aí, que você às vezes nunca falou para ninguém. Mas Deus, Ele contempla, Ele sabe. Aleluia. E quando você se deleitar nele, quando você priorizar nele, Ele vai conceder. Glória a Deus. Eu muito me alegrei esses dias porque minha irmã chegou para mim e disse assim: minha irmã, olha, esse ano eu mudei, minha irmã. Esse ano eu não vou perder mais nada, eu vou estar em tudo. Eu quero estar nos estudos, eu quero estar nos cultos, eu quero estar em tudo. Eu falei: glória a Deus pela tua vida. Você escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, vamos priorizar a Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Jesus. Vamos priorizar o Senhor. Como, por exemplo, hoje de manhã, primeiro dia da semana, domingo, estivemos aqui na EBD. Estivemos aqui iniciando a semana na presença de Deus, né, Pastor Max? Louvando ao Senhor, orando, aprendendo da palavra do Senhor, nos comungando juntos, tomando um café da manhã juntos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso você começar a semana, o primeiro dia da semana na presença de Deus. Eu faço um convite para você. Você que não tem costume de vir na EBD, você que não tem costume de vir aos estudos, meus irmãos, vamos buscar a face de Deus, vamos priorizar Deus. É diferente, meus irmãos. Eu vou dar um testemunho aqui, o meu tempo já acabou. Eu já teve vezes de estar no dia da EBD no domingo, e a gente que é dona de casa, a gente tem muita coisa para fazer em casa. Já teve vezes de eu falar assim: amor, você vai, que eu não vou poder ir hoje, eu preciso fazer tal coisa. Eu lembro um dia que eu estava com tanta roupa na máquina para acender, e eu falei: amor, hoje eu não vou, você vai, que eu preciso fazer tal coisa assim. Eu lembro desse dia. E ele veio. Ele veio. Quando ele chegou em casa às 11 horas, eu não tinha feito nada. Sabe, meus irmãos, não adianta. Sempre, quando nós deixamos de priorizar Deus, nós não vamos prosperar naquilo que nós achamos que nós vamos prosperar. Eu não vou hoje não, porque eu preciso fazer isso. Quantas vezes nós falamos isso? E verdadeiramente temos coisas para fazer. Quando Jesus diz ali para Marta, foi para Marta, né? Estava ali cozinhando. Não é que não precisava cozinhar. Marta estava preocupada em fazer comida para Jesus, para os discípulos. Precisava cozinhar. Só que Maria escolheu o quê? Escolheu estar na presença de Deus, escolheu ouvir Jesus falando. E ele diz: quem escolheu a melhor parte? Maria. Tinha coisa para fazer? Tinha. Meus irmãos, quem é dona de casa, quem não tem coisa para fazer? Se você chegar lá em casa, você vai achar minha casa arrumada? Não vai. Vai estar perfeita? Não vai. Nem todos os dias vai. Porque a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem afazeres. Mas se você priorizar Deus, meus irmãos, você vai ter paz, você vai ter alegria e você vai ter o desejo do seu coração satisfeito. Mas se você ficar na sua casa, dentro da sua casa, limpando casa, arrumando casa, lavando roupa, e você não priorizar Deus, você vai ficar desesperado. Porque você não vai ter a paz de Deus, você não vai ter a alegria de Deus. Então, eu convido você a priorizar Deus. Eu convido você a estar na presença de Deus. Ah, mas fulano é pior de igreja, não sai da igreja. Ô, meu irmão, deixa o mundo falar. Deixa eles falar. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que Jesus fez por nós. Ele não sabe. O mundo não sabe. Então ame a Deus, priorize a Deus, busque a Deus, para que nós venhamos encontrá-lo. Porque é assim que nós vamos encontrá-lo, quando nós priorizarmos a Ele e buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Amém, meus irmãos?